Olha só, ministros das Relações Exteriores do G20, o grupo das 20 maiores economias do mundo, estão reunidos nesta quarta-feira no Rio de Janeiro. O principal tema, segundo Itamaraty, será a reforma de organismos multilaterais como a própria ONU, Organização das Nações Unidas. Mas o evento, considerado de grande importância dos pontos de vista político e econômico, deve ser ofuscado pela crise diplomática sem precedentes entre Brasil e Israel. Fabrício, esse assunto, essa fala do presidente, toda a polêmica, a repercussão veio exatamente agora nas vésperas da reunião do G20. Como que está a expectativa para esse encontro lá no Rio? Nelsinho, veio exatamente agora, sim. Não sei se exatamente essa fala, essa questão vai ser discutida. Novamente, a gente volta a dizer isso. A fala do presidente Lula veio no domingo e até o momento não houve nenhum líder internacional, além, obviamente, do Netanyahu, nenhum chefe de Estado se posicionando nem contra nem a favor do que disse o Lula. Mas, certamente, a discussão da guerra, e ontem a gente teve um novo veto de uma nova proposta de resolução no Conselho de Segurança da ONU pedindo cessar-fogo na faixa de Gaza, e também a intensificação da guerra entre Rússia e Ucrânia, prestes a completar 2 anos e agora com a morte do Navalny, agravando uma situação democrática que já é muito grave na Rússia, deve certamente ofuscar outros pontos que certamente a diplomacia brasileira queria levar adiante. Que pontos são esses? Primeiro, justamente o que você falou em relação à governança global. O presidente Lula, ainda na época da campanha, lá em 2022, falava que era necessário reformar a ONU, reformar o Conselho de Segurança da ONU, pedindo um espaço maior para aquilo que é conhecido internacionalmente como Sul Global, ou seja, a América Latina, a África, países da Ásia que não seja a China, e isso aí é uma exceção do Sul Global. A gente fala Sul Global, não fala Sul Geográfico, porque não inclui, por exemplo, a Austrália, que não faz parte desse bloco. Mas isso deve acabar sendo ofuscado, porque embora seja um momento atual de muita fragilidade da ONU, isso tem sido falado por diversas lideranças internacionais, a intensificação de todos esses conflitos tem colocado muito em xeque essa governança, mas primeiro devem ser resolvidos esses tipos de problema para que aí possa sim abrir um espaço para uma discussão do que pode ser uma nova governança. Lembrando que esse é um encontro apenas entre os ministros das relações exteriores dos membros do G20, ou seja, chefes de Estado não estão nesse encontro. Em novembro, aí sim, no Rio de Janeiro, vai haver um encontro com os chefes de Estado. Quem está presente aqui? O Blinken, o Lavrov, ministro das Relações Exteriores da Rússia, que passou inclusive pela Venezuela e por Cuba antes de chegar aqui. A grande ausência fica por conta do Wang Yi, da China, que mandou o vice dele, o Wang Yi, que nesse momento está na Europa se reunindo com lideranças locais. Felipão, eu quero te ouvir. O que você acha que vai ser essa reunião? Será que eles vão se manifestar, se perguntados a respeito dessa crise entre o Brasil e Israel? Eles vão sair pela tangente, vão se colocar em uma posição de neutralidade? Como você acredita que vai ser esse encontro? Essa é uma pergunta boa, Nelsinho. É bom lembrar que quando o Brasil pegou a presidência do G20, ele pautou como objetivo do G20 ser a redução da desigualdade e a eliminação da pobreza. Infelizmente, esses 2 assuntos foram deixados de lado por conta da recente crise diplomática que aconteceu depois da declaração do Lula, nessa semana, sobre Israel, não é? E tem um ponto também na agenda que é muito importante, né, que é a reforma dos entes multilaterais e da ONU. A gente está vendo, por exemplo, que a ONU foi incapaz de responder de forma adequada às guerras tanto da Rússia contra a Ucrânia e a guerra de Israel contra o Hamas, não é? A ONU, ela foi até tida como piada em muitas das questões quando ela se posicionou em relação a esses conflitos globais. Então, claramente, a reforma da governança global é uma pauta importante, mas esses assuntos estão sendo deixados de lado, né, por conta da maior crise diplomática que a gente viu recentemente no Brasil. E eu acho, Nelsinho, que nenhum líder mundial, até porque nenhum líder mundial se manifestou até agora, Fabrício pode me corrigir, em relação à declaração do Lula, né? Somente o presidente da Turquia resolveu falar que o Netanyahu se equiparava ao Hitler, né? Tirando todos os outros líderes mundiais, nenhum líder se posicionou
contra ou a favor da declaração do Lula. Isso não significa apoio, nem reprovação, mas significa que esses países não querem se intrometer nesse conflito, nessa crise diplomática que o Lula criou, né, que o Brasil está com Israel. Então eu sinto, Nelsinho, que os líderes mundiais em relação a esse assunto sobre a crise Brasil e Israel não vai meter o bedelho, não. Fala, mano. Pediu. Não, até porque não é habitual, né? Quando dois países têm uma desavença, assim, por conta de um pronunciamento desastrado de um chefe de Estado, não é comum que os outros chefes de Estado atuem como comentarista de treta, né? Até porque isso aumentaria os tensão. Né? Exatamente. E o que líderes responsáveis fazem é diminuir a tensão, diminuir os conflitos e buscar